Gente querida, hoje falaremos sobre Atanásio de Alexandria e os monges do deserto. Quando esse vídeo estiver acabando, vai aparecer uma janelinha com o nosso vídeo de estudo. Só você clicar para assistir, não deixe de assistir, tá? Atanásio certamente nunca quis ser uma pessoa distinta, nem conhecedor das sutilezas da cultura greco-romana. Desde muito cedo, Atanásio se relacionou estreitamente com os monges do deserto. Ele costumava visitar o famoso monge Santo Antão, ou Santo Antônio, que é considerado por muitos como o pai de todos os monges. E em suas visitas, ele tinha o costume de lavar a mão de Santo Antão. Atanásio manteve relações muito estreitas com os monges do deserto durante toda a sua vida. E em mais de uma oportunidade, ele protegeu, os monges protegiam Atanásio. Você vai ver seus exílios ao Egito, os monges davam guarita, porque as autoridades o perseguiam, tá? Então ele buscou exílio nos desertos lá do Egito, onde os monges viviam, né? E ele aprendeu desses monges uma rígida disciplina pessoal e uma austeridade que lhe valeu a admiração dos seus amigos e pelo menos o respeito dos seus inimigos. De todos os opositores do arianismo, Atanásio era o mais temível. E isso não foi por causa da sua lógica ser mais sutil, porque ela não era, nem por seu estilo ser mais polido, também seu estilo não era o mais polido, tá? Nem por Atanásio ser dotado de grande habilidade política, ele não tinha habilidade política, mas porque Atanásio ele se mantinha perto do povo e vivia sua fé e sua religião de forma simples. Sua disciplina monástica, suas raízes populares, seu espírito ardoroso e sua convicção profunda o tornavam invencível. Quando Alexandre, o bispo de Alexandria, adoeceu mortalmente no ano 328, todos tinham certeza de que Atanásio seria seu sucessor. Todos diziam, é um homem firme, é uma fortaleza, um verdadeiro cristão, um asceta, um verdadeiro bispo. Atanásio foi uma carta viva de Deus para os homens. Muitos cristãos não entendem que mais do que falar de Jesus é necessário viver Jesus. Diz a palavra de Deus assim, como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Colossenses 2, versículo 6. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. 1 João 2, versículo 6. Mais do que falar do Evangelho, é imprescindível que vivamos o Evangelho da graça. As Sagradas Escrituras nos mostram que mais do que mensageiros de Deus, precisamos ser a carta viva de Deus para os homens. Através disso, é necessário ressaltar a todo crente da importância do testemunho cristão. Em muitas passagens, o Senhor nos mostra o quanto é necessário que sejamos testemunho. O apóstolo Paulo declara, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne e do coração. 2 Coríntios 3, versículo 3. Paulo estava dizendo que a maior carta de recomendação de um crente é o seu testemunho cristão. O apóstolo Paulo dizia que ele não mercadejava a palavra de Deus, ou seja, falsificava, como muitos mestres da lei o faziam. Ele dizia que em Cristo é que ele falava em Cristo, na sua presença, na presença de Cristo, com sinceridade e com devida propriedade. Verifique só 2 Coríntios 2, versículo 17. Paulo dizia que havia muitos desordenados, ou seja, insubordinados, faladores vãos e enganadores que ensinavam por torpe ganância, como disse lá em Tito 1, versículo 10 a 11. Queridos, como podemos identificar então quem tem um bom testemunho cristão e a carta de Deus? Todo aquele que fala com sua vida, pensar e agir, que vive de acordo com os princípios bíblicos de justiça e retidão, que ama sem fingimento o seu irmão e que, acima de tudo, produz bons frutos, vistos tanto pelos próprios irmãos como pelos não crentes, esse pode ser considerado bom testemunho cristão. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes do seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Tito 1, versículo 15 a 16. Eu termino o nosso devocionário de hoje com a citação de Jesus. Procure guardar essas palavras em seu coração, tá bem? Para que elas possam guiar vocês aí e torná-los verdadeiras cartas vivas de Deus para o mundo. Em Mateus 7, versículo 15 a 21, Jesus disse o seguinte, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros?
Ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Que assim como Atanásio, você também possa decidir viver para fazer a vontade de seu Pai celestial. Amém? A vida de Atanásio foi e continua sendo um presente para a Igreja de Cristo. Se você ainda não conhece essa linda história, é só clicar na janelinha que está aparecendo agora, aqui, tá bem? E não deixe também de participar da nossa corrente de oração e intercessão hoje às 20 horas no canal. Até lá!